Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Algumas pessoas estão se apresentando, vou pedir só para vocês algumas gentilezas. A primeira delas é que usem o chat e não usem o perguntas e respostas do próprio Zoom. A gente tem um time aqui super pronto para apoiar a gente, então a Solange e a Yasmin estão aqui no chat coletando as perguntas para a gente poder conversar depois. E peço que se apresentem também, por gentileza. Eu vi aqui que o Romero, da Escola Dinâmica de Florianópolis, já se apresentou. Romero, seja muito bem-vindo. Quem mais tem aí? Estou ansioso para saber. Olá, Jéssica, seja bem-vinda também. Marcos, conta pra gente de onde que você é. Olá, Fernando, Colégio Santa Luzia, do TI, do Colégio Santa Luzia, seja muito bem-vindo. Olá, Karen, da Planeta, seja muito bem-vinda. Mariana, da Pan American de Porto Alegre, seja muito bem-vinda também. Marcos do Porto, bem-vindo, Marcos. Sejam todos bem-vindos, muito bom recebê-los por aqui. Deve ter um pessoal entrando ainda, e na medida que eles forem entrando, a gente vai acompanhando. Bom, a expectativa do dia de hoje... uma outra pessoa, Peter do Colégio Coeso, seja muito bem-vindo, Peter. Simone também da Planeta, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bem o dia de hoje. A gente tem um dia extremamente recheado para trazer para vocês, e inclusive por isso que eu já vou começar contando brevemente da agenda, de quem é o apresentador e seguir com a rotina do dia. Bom, a agenda de hoje é a seguinte: a gente tem as boas-vindas a vocês. Bem-vindo, Cláudia de Manaus, do IBEU. Seja muito bem-vinda. A gente tem as boas-vindas previstas aproximadamente até às 6h35, junto com a apresentação do time. A gente tem em seguida uma muito breve retomada dos passos de implementação que a gente viu no webinar na semana passada. A gente tem depois uma demonstração prática do aplicativo Sala de Aula. A gente tem em seguida do aplicativo Sala de Aula uma demonstração do projeto escolar e, por fim, a gente tem um encerramento com um feedback e também espaço para perguntas, caso vocês tenham algumas. O apresentador de hoje é o Guilherme Camargo, sou eu, prazer conhecê-los, sejam muito bem-vindos. Eu sou responsável pela iniciativa IT Pro do projeto Learning Provider, que é conduzido pela Sincroniza Educação. Junto comigo hoje tem a Solange e a Yasmin, que estão interagindo com vocês no chat. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só ressaltando, peço que usem o chat aberto para que todo mundo possa ver as dúvidas de vocês. E assim todo mundo consegue explorar e também consegue retirar essas eventuais dúvidas. Trazendo o tema da apresentação de hoje. Simplifique as tarefas diárias de ensino e dê atenção personalizada a cada aluno. Quando a gente usa as tecnologias Apple, a gente pode se apoiar em diversas frentes. Uma delas é a criatividade, é a autonomia e também a personalização do processo de ensino. E para que a gente alcance essa questão de personalização do processo de ensino, as ferramentas que a gente vai trabalhar hoje são muito bem-vindas na entrega dessa personalização. Os passos de implementação do projeto para que a gente alcance essa personalização, para que a gente alcance essa intimidade de gerenciamento de projeto Apple, são 5, conforme a gente viu na semana passada, e o quinto passo é o tema desse evento online de hoje, que é o uso na sala de aula. Quando a gente fala do uso da sala de aula, a gente se refere basicamente ao uso das configurações previamente realizadas que são proporcionadas ao professor, ao coordenador, em sala de aula, a oportunidade de conduzir a própria aula, com ferramentas que estimulam a interação professor-aluno e que também proporcionam um nível de gerenciamento na própria sala de aula. O Apple School Manager, conforme a gente viu na semana passada, ele é um portal online, é o portal online da Apple, onde a gente consegue gerenciar as nossas contas, ou seja, os nossos alunos, nossos professores, a gente cria essas contas e também realiza os enturmamentos. A gente consegue gerenciar no Apple School Manager também os dispositivos e, por fim, o conteúdo que a gente quer distribuir e usar em conjunto com esses alunos em sala de aula. Quando a gente pré-configura tudo, magicamente, o professor, lá do lado dele, com o iPad na mão, já tem esses dois aplicativos configurados. O aplicativo Sala de Aula
e também o projeto escolar. E quando a gente fala do primeiro item, do primeiro objeto de discussão, que é o aplicativo sala de aula, a gente fala de um assistente de ensino muito versátil, que coloca o professor no controle de cada iPad e também Mac durante o momento de sala de aula, mantendo os alunos sempre direcionados para o bom uso do dispositivo. Para fazer uma pequena demonstração para vocês, eu vou mudar a minha tela, então eu vou encerrar a apresentação e eu vou trocar a minha tela para a tela do meu iPad, que já está aqui pronto para que vocês possam ver. Bom, este é o meu iPad. Aqui tem uma série de recursos e o primeiro recurso que a gente vai ver hoje é o aplicativo Sala de Aula. Quando eu toco no aplicativo Sala de Aula, a primeira carinha que a gente vê são as matérias que eu, enquanto professor, dou aula. Por exemplo, na minha escola, não há somente ciências, matemática e português no 8º ano. Tem outras matérias. Então, tem história, tem geografia, tem várias outras matérias. Mas eu, enquanto professor, eu consigo enxergar apenas as matérias que eu dou aula. Por isso que aparecem somente essas matérias aqui para mim. Caso agora nós estejamos em uma aula de ciências e vocês são os nossos alunos, vocês são os meus alunos, eu toco então na aula de ciências e aí aparece a minha carinha inicial do aplicativo Sala de Aula. O Sala de Aula, ele tem opções muito objetivas, ele é muito intuitivo e fácil de usar. Então, o que a gente tem aqui disposto na nossa interface? Finalizar classe. Esse é o momento em que eu encerrei a minha aula e eu não tenho mais interesse em gerenciar durante o momento de aula o dispositivo dos meus alunos. Então, eu posso finalizar a classe depois que encerrar essa aula. Aqui em cima a gente tem o nome dessa matéria. Então, tem o nome da turma, 8º ano A, e a matéria de ciências. E aqui em cima à direita tem o selecionar. O selecionar basicamente me ajuda a selecionar diversos alunos em conjunto para atribuir alguma regra ou alguma situação para eles. E descendo um pouquinho já para a parte branca, a gente tem em formatos de ícones aqui comandos possíveis que a gente vai explorar e aqui por fim duas divisões. A divisão de todos, ele agrupa todos os alunos dessa turma, que são 20, em um único local, ou seja, quando eu toco em todos bem aqui, eu envio qualquer comando desses aqui em cima para esses 20 alunos como coletivo, ou eu posso enviar comandos individualizados ou para pequenos grupos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um aluno que está na tela de início. Quando eu toco em todos os alunos agrupados na tela de início, todos os comandos aqui em cima passam a valer apenas para os alunos deste grupo aqui. Legal. Sem mais delongas, avançando, o que eu posso fazer com o aplicativo Sala de Aula? O primeiro item é o abrir. Quando eu toco em abrir, aparece para mim as opções que eu posso abrir como aplicativo no dispositivo do aluno. O primeiro item importante de observar é que aqui tem todos, conseguem ver? Então, só tocando aqui fora para voltar, como aqui está selecionado todos, e eu toquei em abrir, logo este comando passa a valer para todos os meus alunos. Os aplicativos recentes que eu mandei abrir no dispositivo do meu aluno ficam aqui. No entanto, ele aparece todos os aplicativos que estão instalados no meu iPad, tá? De professor. Perfeito. Supondo então que a nossa primeira atividade seja no Pages. O que eu posso fazer? Eu posso tocar no Pages e ele já vai abrir o aplicativo no iPad dos alunos, mas antes disso, eu tenho uma opção importante aqui embaixo à direita, que é o bloquear no aplicativo após sugerir a abertura desse aplicativo no dispositivo do aluno. O que isso quer dizer? Quando eu toco nessa chave e toco no Pages, ele envia esse comando para o dispositivo do aluno, igual ele acabou de enviar. Ok, vocês podem ver aqui que o aluno ele está com uma figurinha do Pages e tem aqui um cadeadinho falando que ele não pode sair desse recurso até que eu, enquanto professor, decida que ele pode usar outro recurso ou sair desse recurso que ele está atualmente. Não se preocupem com a visão do aluno, porque vocês que querem ver a visão do aluno verão em breve também, tá? O segundo item aqui em cima é o direcionar. O direcionar ele funciona de uma maneira muito parecida com o abrir. O que isso quer dizer? Eu toco aqui e posso direcionar ele para um livro ou para um link. Então, por exemplo, hoje de manhã eu li um artigo super legal sobre
erosão com solo, um estudo recente que saiu, e essa matéria é super conveniente para o meu momento de aula. Tudo que eu preciso fazer então é adicionar esse link específico no meu favorito do Safari. Depois que eu faço isso, ele já aparece para mim, que eu vou mostrar para vocês. Lembrando que quando eu vou direcionar para um website, eu também tenho a opção de abrir e bloquear no website, tá? Mas eu vou tocar no Safari por hora, vou em preferidos, e nos preferidos eu tenho algumas opções que são justamente todos os meus sites favoritos salvos no meu Safari. Pode ser o artigo, pode ser qualquer outro site favorito. Neste caso eu vou tocar aqui no Poema de Camões e o iPad do aluno vai mudar de Pages para o Safari com o link do Poema de Camões, O Amor ao Fogo. Perfeito. Outra coisa agora muito importante. Quando o uso é livre em sala de aula, quando os alunos estão produzindo, eles podem transitar dentre vários recursos. Como todos os alunos eles ficam aqui com miniaturas dos aplicativos, a gente consegue sempre sentir, sem mesmo olhar com o próprio olho, andando pela sala de aula, como que os alunos estão interagindo com relação à tecnologia. O que isso quer dizer? Eu consigo ver por meio do meu aplicativo onde os alunos estão e o que eles estão produzindo. Caso eles fujam um pouco da proposta, por exemplo, esse aluno ele foi parar em ajustes agora. Quando eu toco em ocultar, eu minimizo o aplicativo do dispositivo dos alunos, fazendo com que eles passem a acessar a tela inicial do dispositivo. Em alguns momentos também eu preciso de uma atenção adicional. Então, por exemplo, um aluno me levantou uma dúvida, de repente vocês colocaram aqui no chat alguma dúvida que eu sinto que possa ser super conveniente para todo mundo, e eu penso, poxa, eu vi que a Melina está aqui, vou tomar a liberdade de falar o nome da Melina. A Melina falou, olha, Gui, eu estou com essa dúvida aqui, e eu falo, Melina, essa dúvida ela é muito boa e ela serve para todo mundo. Então, eu posso bloquear, tocando no cadeadinho, todos os iPads dos alunos, eles aparecem com um cadeado na tela e a retomada de foco é feita inteiramente para mim. A quinta opção é o silenciar. Por vezes, a gente opta por usar algum aplicativo educacional que tem som. E o som, às vezes, atrapalha quando é o som em 30 dispositivos ao mesmo tempo. Então, quando eu toco em silenciar, os dispositivos eles são silenciados, ou seja, o volume do dispositivo ele é reduzido, e então tudo fica em silêncio e a gente consegue continuar a produção. E uma última oportunidade de comandos é o que a gente chama de telas. Quando eu toco em telas, então, eu consigo ver todas as telinhas em miniaturas aqui dos meus alunos. Se vocês notarem, o Augusto, ele está com um cadeadinho, porque eu bloqueei ele, lembra? Então, eu vou desbloquear o Augusto aqui, no mesmo lugar que eu bloqueei. E quando eu desbloqueio, na medida que o Augusto vai interagindo com o dispositivo, eu consigo ver a tela dele. Ah, Gui, mas a tela está bem pequena, não tem como ampliar? Opa, tem sim. Então basta eu tocar na tela do Augusto, aparecem comandos específicos para o Augusto e um dos comandos é ver tela aqui. E quando eu toco em ver tela, eu consigo ver tudo que o Augusto está fazendo em tempo real. Então um poema que eu abri agora há pouco aparece aqui e na medida que ele vai interagindo, que ele copia um texto, eu consigo ver o que ele está fazendo. Legal. Agora, como isso funciona na prática? Como que eu consigo ver esse fluxo funcionando no dispositivo do aluno? A gente separou alguns fluxos aqui para trazer para vocês, mas só apresentando os pontos que eu trouxe, a gente pode, as salas de aula, elas podem ser criadas diretamente pelo time de TI, lá naquele quinto passo, ou caso o time de TI ainda não tenha acesso ao Apple School Manager, por exemplo, você pode criar enquanto professor, enquanto docente, na própria sala de aula, a sala de aula. Esse aplicativo Sala de Aula, ele funciona para as duas plataformas, tá? Tanto o iPad quanto o Mac. E o mais divertido é que no ano passado a Apple atualizou sistemas para que o Mac possa gerenciar iPad e o iPad também possa gerenciar Mac. Então os dispositivos se gerenciam. Então se o professor tiver com um Mac, por exemplo, em mãos, ele pode gerenciar o iPad dos alunos e assim por diante. É possível compartilhar, aliás, além de enviar comandos, é possível também compartilhar e receber comandos dentro do Classroom. Caso vocês já tenham ouvido do AirDrop, por exemplo, ouvido falar do AirDrop, o AirDrop ele envia para todos os alunos dessa sala de português que eu tinha, que eu mostrei para vocês ao mesmo tempo.
E aí as outras opções que a gente viu, como por exemplo, abrir um aplicativo, abrir um website, abrir um livro específico, seja do material didático da instituição, seja um livro digital que a gente está trabalhando ou algum outro livro. Eu consigo também acompanhar a produção dos alunos sem a necessidade de andar pela sala. E por fim, os alunos até brincam, né, que a melhor hora da aula é quando a aula acaba, para os professores também, mas por um motivo diferente, porque no final da aula a gente tem um resumo super rico que eu vou trazer para vocês. Perfeito. Bom, o fluxo de abrir, como ele funciona dos dois lados? Então, à esquerda a gente tem o professor, à direita a gente tem o aluno. O professor, quando ele seleciona o aluno e seleciona o comando que ele quer aplicar, o comando ele é aplicado no dispositivo do aluno e quase que imediatamente, em fração de segundos, o comando é aplicado e o dispositivo do aluno à direita respeita o comando do professor. Essa é a carinha do comando abrir. O segundo comando é o direcionar. O direcionar ele é muito parecido com o abrir, mas aqui pensando na questão do website. Então, neste caso, a gente tem um poema de Camões que a gente quer trabalhar com os alunos, e então, quando a gente direciona, o aplicativo do aluno, o dispositivo do aluno abre no website específico. E o website, lembrando que pode ser qualquer um, tá? Qualquer website. Perfeito. Ocultar. Então, o aluno está usando livremente o dispositivo. Eu toco em ocultar e o aplicativo ele é minimizado. Um ponto importante de lembrar aqui é que o aplicativo ele não é oculto da interface do dispositivo do aluno. Ele é minimizado, tá? No entanto, com outras configurações de MDM, por exemplo, é possível a gente ocultar. A gente pode também bloquear, que é aquela retomada de foco, em que o professor bloqueia o dispositivo dos alunos e a tela do dispositivo do aluno aparece exatamente assim. Este iPad foi bloqueado por professor ou professora fulano de tal. Ainda o comando de silenciar, então o aluno está vendo um vídeo, quando a gente toca em silenciar, o dispositivo tem o volume reduzido e fica em silêncio. Tem o comando de tela, muito parecido com o que eu mostrei para vocês. Então o aluno navega e conforme ele navega vai aparecendo a miniatura ali à esquerda. E quando eu toco na tela do Augusto, no menu do professor, por exemplo, eu consigo ampliar a tela e ver imediatamente o que ele está fazendo em tamanho quase que real, né? Em uma proporção muito parecida e com uma precisão muito alta no que diz respeito a timing, no que diz respeito a tempo. É uma sincronia perfeita. Um outro comando, que é o último item lá em cima, é o agrupar. Então eu posso também agrupar os meus alunos em grupos. Eu posso, de repente, colocar o nome do grupo de grupo 1, grupo 2, ou o nome dos grupos, e depois que eu faço isso, o agrupamento acontece. E a gente, quando envia um comando para este grupo, então, por exemplo, eu dividi vocês aqui em grupos de 5 pessoas, temos então 6 grupos, ou um pouco mais, e eu consigo enviar comandos individualmente para cada um grupo. Este grupo, por exemplo, decidi por trabalhar o Pages. E aí, o resumo de aula. Então, no final da minha aula, quando eu encerro ela, eu tenho um relatório super rico de todos os recursos que foram utilizados. E quando eu toco no recurso, eu tenho os dados por recurso, ou ainda eu consigo ver tudo que o Augusto fez durante a aula. Então, essa barra que tem, por exemplo, do lado do Pages, à esquerda é o início da aula, à direita é o final da aula, e os momentos que estão preenchidos como azul são momentos em que este aluno interagiu com este aplicativo durante esse espaço de aula. Esse momento ele é muito rico porque toda a trilha pedagógica do aluno é compartilhada aqui com a gente. Então a gente consegue ver com muito mais precisão e com muito mais carinho o que o aluno fez, como ele se comportou, como que foi a trilha que ele seguiu para alcançar determinado objetivo. Isso é muito forte, muito poderoso para o professor. Agora, falando um pouco mais sobre a segunda metade dessa conversa online, que é o projeto escolar. O projeto escolar, ele diz respeito à interação entre alunos e professores. Ele é uma ferramenta incrível de interação, de envio e recebimento de materiais e de lições. Eu consigo, enquanto professor, acompanhar o avanço do aluno, fazer muita coisa que eu vou compartilhar com vocês agora. Dentro do projeto escolar, a gente consegue compartilhar o que eu quiser dentro de materiais.
Pode ser um link, pode ser um livro digital, pode ser uma foto, pode ser uma ficha de avaliação, são várias oportunidades. O que eu consigo mais fazer dentro do Schoolwork é o trabalho colaborativo. E esse trabalho colaborativo, ele é em tempo real e esses comentários também acontecem simultaneamente. Então, os alunos estão produzindo em grupo, dentro de um determinado arquivo, de um Numbers, por exemplo, uma planilha. Eu, quando insiro os meus comentários, os alunos observam isso em tempo real. É possível também atribuir atividades dentro de aplicativos integrados. Então, o Kahoot tem uma experiência muito legal, muito bacana, porque na medida que eu coloco uma atividade dentro do Kahoot, eu posso direcionar o dispositivo do aluno diretamente para um quiz que eu criei no Kahoot. Então, para aplicativos não integrados, eu não tenho esse nível de intimidade, mas para esses diversos que estão integrados, eu consigo direcionar para atividades dentro do aplicativo. E, mais do que isso, eu consigo também ver o progresso dos alunos e personalizar as instruções conforme eles avançam. O projeto escolar 2.0, talvez o que é o mais esperado por vocês nessa conversa online, ele traz diversas novidades, diversas características novas, e uma delas, em primeiro lugar, é o novo design. Então, ficou muito mais fácil a organização, ficou muito mais fácil trocar de uma lição para outra, ficou mais fácil também enviar uma lição para esses alunos com os aplicativos integrados. A biblioteca de materiais traz uma organização que deixa o professor mais confortável com o uso da plataforma, e eu posso também, além de acessar a biblioteca, visualizar os detalhes desses materiais dentro da minha biblioteca. E uma outra opção que eu particularmente gosto muito é a possibilidade de enviar uma atividade para o aluno, ele me devolver essa atividade trabalhada e eu ou aprová-la e deixá-la ativa e correta, ou devolver ao aluno para que ele tente novamente e trabalhe novamente nessa planilha, por exemplo. E para demonstrar para vocês rapidamente, vou fazer a mesma dinâmica que eu fiz agora há pouco. Vou mudar a minha telinha para o iPad do professor. E quando eu mudo a telinha para o iPad do professor, eu vou abrir o aplicativo Projeto Escolar. O projeto escolar, quando pré-configurado, ele aparece prontinho, igual ele está aqui, para os professores da nossa instituição. Qual é a cara inicial dele? Lembram que lá no aplicativo Sala de Aula eu só enxergava determinadas matérias de uma turma porque eu sou professor somente destas matérias? No projeto escolar funciona com a mesma dinâmica, tá? Eu não enxergo matérias de outros professores. Eu enxergo apenas as minhas. E a cara inicial do projeto escolar é exatamente essa. Então, à esquerda eu tenho as minhas turmas. Quando eu toco em recentes, eu vejo todos os materiais que foram produzidos em todas essas matérias. Quando eu toco individualmente nas matérias, eu toco em português, por exemplo, ele me traz a atividade desta matéria, sejam as atividades entregues ou sejam as atividades concluídas. E aqui embaixo eu tenho a minha biblioteca, em que eu consigo salvar como rascunho, por exemplo, as atividades que eu comecei a produzir, mas eu não concluí, e também salvar como favorito as minhas atividades. Aqui em cima à esquerda eu tenho detalhes da conta que eu estou usando para acessar, então seria basicamente o meu Apple ID gerenciado aqui. E aqui embaixo eu tenho um outro menu de alunos. Então eu estou no menu materiais, vou para o menu alunos, e quando eu toco no menu alunos eu consigo ver todos os meus alunos alinhados aqui um por um à esquerda. Quando eu toco no Breno, por exemplo, ou em outro aluno, ele me traz o que esse aluno já produziu, o que ele já me entregou. Por exemplo, aqui o Augusto, ele me entregou essa atividade de Pages. E aqui aparece como devolvido, porque eu recebi e eu devolvi para que ele pudesse tentar de novo. Ou, quando eu volto aqui em cima, em todos, eu consigo também ver essa organização por sala. Então, eu vou tocar aqui, por exemplo, na atividade de português. E aqui eu consigo ver todos os meus alunos, quem concluiu, quem não concluiu. E como o Augusto ele tem uma pendência, porque eu devolvi para ele, aqui aparece como não concluído. Ótimo. Mas como que eu uso, então, o aplicativo Sala de Aula? Tocando na matéria que eu criei, na lição de casa que eu criei, eu passo a ver todo o avanço e o progresso dos meus alunos conforme eles vão executando essa tarefa. Vejam só, aqui eu tenho
o ano e a matéria, oitavo ano A português. Eu tenho o título dessa atividade, eu tenho a instrução dessa atividade, que é leia o poema e faça uma redação, e aqui eu tenho uma maneira de acompanhar todos os meus alunos. Então, de todos os alunos, 6% deles concluíram a atividade, parte aqui está em vermelho porque eu devolvi essa atividade para um aluno, 16 ainda não realizaram e um aqui está para revisão. Os dados do aluno, por sua vez, eles trazem o tempo gasto para cada aluno para a conclusão de uma atividade. Então, como os alunos ainda não começaram, como todos ainda não foram todos que começaram, eles estão aqui no início. Mas o Augusto, ele começou e concluiu. E olha só que legal. Ele já aparece no gráfico e na medida que os alunos vão produzindo, isso aqui tem uma construção orgânica maravilhosa. E a gente consegue acompanhar todos os alunos num gráfico de matriz tempo gasto por conclusão. E aqui embaixo eu tenho a lista dos alunos. Quem concluiu, quem não concluiu, e aqui no caso, o Augusto. E quando eu toco no arquivo do Augusto, ele carrega esse arquivo para mim. E outra observação muito importante é, esta atividade aqui, eu enviei para eles um poema de Luís de Camões. A atividade que eles tinham que desenvolver era uma redação relacionada a este poema. Quando eu envio um arquivo, e eu vou mostrar para vocês, eu tenho algumas opções. E uma das opções é que cada aluno possa editar esse arquivo que eu enviei. E quando acontece isso, aqui em cima fica com o nome do aluno. Esse aluno já trabalhou nesse arquivo. Então ele colocou aqui a redação dele e eu fiz comentários em cima dessa redação. Circulei aqui com o Smart Notation, por exemplo, e coloquei uma atribuição de nota para ele. E devolvi esse arquivo. Notem que quando eu toquei no arquivo do aluno, eu saí do projeto escolar e eu fui diretamente para o aplicativo que essa atividade está relacionada. Para voltar para o Schoolwork, eu tenho que tocar aqui então em projeto escolar e aí eu estou novamente no aplicativo projeto escolar. Voltando para materiais agora, eu vou trazer para vocês de uma maneira muito breve, porque realmente é muito breve e muito simples, como se cria uma nova atividade. Então, dentro da matéria de português, tocarei aqui em cima à direita no maisinho e nessa opção, como eu já estou na matéria de português, ele já sugere aqui português, coloco o nome do material, então, por exemplo, releitura do poema O Amor é o Fogo. A data limite de entrega, eu posso escolher qual eu quero, se para amanhã, se para um dia no futuro. Então, eu vou colocar dia 23 de agosto. E aqui são as partes que eu mais gosto. Porque lembra que eu mencionei com vocês que eu posso inserir basicamente qualquer coisa? Então, eu posso inserir atividades dentro de aplicativos. Toco aqui, ele abre a lista de aplicativos que eu posso utilizar. Eu posso utilizar algum arquivo que eu já tenha salvo no meu dispositivo, enviar alguma foto ou algum vídeo, escanear algum documento, caso essa seja a minha vontade, enviar um link de apoio ou um pedido de entrega. E esse pedido de entrega é uma espécie de depositório em que o aluno consegue colocar ali qualquer um arquivo. Supondo que a minha atividade já esteja pronta e eu não tenha muitas instruções para colocar, mas eu tenha, por exemplo, um arquivo, eu seleciono aqui o arquivo de Luís de Camões, ele já fica salvo, e exatamente aqui eu tenho aquela opção que eu mencionei de esse é um arquivo de consulta e os alunos não podem fazer alterações. Este é um arquivo colaborativo, onde a turma inteira ou os alunos que eu atribuí essa atividade vão trabalhar em conjunto, ou se cada aluno pode ter um próprio, e neste caso, o arquivo passa a ter o nome do aluno para individualizar a produção dele. Supondo que neste caso seja um arquivo colaborativo, eu toco aqui e envio essa atividade. Quando eu envio essa atividade, o aluno já recebe no aplicativo dele, no projeto escolar, no iPad dele, e aí ele já começa a produzir. Legal. Agora, como fica isso do lado do aluno? Vou compartilhar numa nova tela, que é da minha apresentação, e vou trazer para vocês estes detalhes. O primeiro detalhe é sobre a possibilidade de escanear alguma ficha de avaliação que eu já tenha ou alguma atividade. Neste exemplo, eu tenho aqui uma ficha que eu imprimi com a foto de uma flor e eu peço para que os alunos identifiquem nessa linha
o nome de cada uma parte dessa flor. E lá em cima, o nome e a data. Caso eu opte por fazer isso diretamente no projeto escolar, é exatamente essa tela e a atividade fica assim. E quando a gente pensa no uso da Pencil, por exemplo, que é aquele equipamento que parece uma canetinha, a Apple Pencil, a gente pode escrever ali, conforme aparece no menu embaixo, inferior, com as canetas específicas, nas cores específicas, o meu nome, os nomes das plantas, e submeter para o professor de novo essa atividade assim que eu concluir. E como funciona este fluxo, né? Neste caso, eu, professor, desenvolvi um arquivo diretamente no Pages. Dentro do Pages, na opção de compartilhar, já aparece a opção de projeto escolar. Então, eu não preciso fazer tudo necessariamente dentro do projeto escolar. Dentro do Pages, eu posso fazer isso. Então, eu toquei no Pages, fiz o meu arquivo, decidi por compartilhar no projeto escolar, escolhi a turma, coloquei o nome, a data limite de entrega para essa atividade, as orientações específicas que os alunos deveriam seguir, de uma maneira muito parecida como eu mostrei para vocês. Então, super fácil. Sei que os professores já têm um certo número de atividades previstas, que eles já têm uma pastinha para isso, então é muito fácil a gente trazer a nossa rotina para cá. E quando a gente anexa a atividade, anexa o arquivo, pronto, está tudo feito. E no projeto escolar a atividade já aparece. Perfeito. Mas como que o aluno recebe essa atividade? Então, neste caso, o aluno recebeu a atividade e já estava ali listado em materiais, e na tela do aluno, quando ele toca na atividade em questão e toca no poema que eu enviei para ele, ele tem a opção de realizar um trabalho nesse poema. Então, por exemplo, ele preencheu ali redação, ele editou o título, ele colocou um parágrafo dessa escrita e no próprio Schoolwork ele tem a opção de enviar a tarefa lá em cima à direita. Ou seja, aliás, dentro do próprio Pages ele tem a opção de enviar a tarefa. E quando ele envia pelo próprio Pages, ou seja, o foco da atividade ele é muito bem aproveitado, porque não há uma alteração de recursos nesse sentido. Dentro do próprio Pages, o aluno consegue devolver a atividade e para ele o progresso aparece como 100%, porque era exatamente essa atividade, de fazer uma redação depois da leitura do poema e colocar esse arquivo de novo disposto para que o professor pudesse avaliar. Como que o professor recebe e corrige esse arquivo? Então, o professor recebeu aqui a atividade do Augusto e ele vai até, aliás, tem a atividade da turma inteira ali e ele quer, neste caso, avaliar a atividade do Augusto, toca na redação do Augusto e ele consegue usar vários recursos como a anotação inteligente, por exemplo, que eu comentei com vocês, selecionar um pincel específico, circular os comentários que eu quero circular, realizar as notas que eu quero realizar, atribuir uma nota, colocar uma estrela, um desenho, qualquer coisa nesse sentido. E quando submeto de volta para o aluno, eu tenho algumas opções, como por exemplo, pedir para tentar novamente, devolver o aluno para que ele tenha esse arquivo com ele, e por aí vai. É importante lembrar que a nota inteligente, ela fica conforme o texto avança. Então, tem algumas opções nos editores de texto que a gente fala para a imagem se mover conforme o texto, sabe? É como se fosse isso. Quando eu circulo redações, caso eu adicione linhas antes da palavra redação, a minha linha circulando redação avança conforme a própria palavra redação, ela se locomove no texto. Então, a anotação inteligente ela é muito útil nesse contexto, neste caso. E como o aluno recebe, do outro lado, o arquivo corrigido. Então, no próprio Schoolwork, no aplicativo que ele tem, quando ele abre esse arquivo de novo, esse arquivo ele é atualizado com as notas do professor e lá embaixo vocês vão ver que já tem as notas que o professor inseriu. Muito prático, muito simples e muito gostoso de usar, na minha modesta opinião. Bom, que tipo de informações a gente consegue pegar, então, dos alunos usando o projeto escolar? O Class Kit ele é basicamente um guia para os programadores conseguirem se organizar e desenvolver atividades e desenvolver funções nos aplicativos para que a gente possa usar dentro do projeto escolar. E uma das opções que se tem, que a gente consegue pegar do aluno, é o tempo gasto. Se o aluno gastou 5 minutos, o outro 10, o outro 25,
Desde que essa informação esteja relacionada a uma lição que eu enviei, eu consigo sempre acompanhar esse tempo que ele gastou para realizar determinada atividade. Então, quando a gente planeja a nossa aula, a gente sempre faz uma espécie de contagem de tempo. Sinto que serão 25 minutos para cá, 5 minutos para cá, 12 para cá, e a gente consegue validar essa hipótese que a gente construiu antes da aplicação da aula com esse tempo gasto para cada um aluno. A gente consegue também coletar respostas de valor binário, então respostas, por exemplo, sim ou não, essas questões objetivas a gente consegue coletar com o Schoolwork, com o projeto escolar, e dos exemplos que eu posso dar aqui é o próprio Kahoot. Então, no Kahoot a gente tem ali várias questões, e essas questões podem, respeitando essas regras, são automaticamente vinculadas ao projeto escolar, e no projeto escolar eu vejo, por exemplo, que 82% dos alunos acertaram 100% da questão e que 18% acertaram outros percentuais. Pontos obtidos, que é justamente esse item que eu estava mencionando. Então, consigo, inclusive, em formato de ranking, entender como esses alunos estão se desempenhando, como eles estão se desenvolvendo com a atividade, o progresso de avanço na própria atividade. Então, por exemplo, eu tenho uma lição de casa que eu passei para eles que tem 4 atividades. Se eles concluíram 2 das 4 atividades, o progresso daquele aluno será 50%, mas eu consigo também ver o progresso da turma, como que a turma está avançando com relação a essa lição. E um último ponto importante é a pontuação em nível de percentual. Então, quando a gente monta os nossos questionários, quando a gente monta as nossas atividades, a gente pode considerar esses 5 itens diferentes como opção de coleta de dados para acompanhar o desenvolvimento em sala dos nossos queridos alunos. Quando eu penso em usar o projeto escolar, eu posso sugerir atividades dentro de qualquer aplicativo instalado. No entanto, caso os desenvolvedores tenham desenvolvido integrações usando o ClassKit, que é o documento, que é o guia que os desenvolvedores podem seguir para desenvolver novas funções, novos recursos dentro do projeto escolar para que sejam aproveitados, melhor aproveitados, esses aplicativos aparecerão aqui. O que isso quer dizer? O que quer dizer um aplicativo integrado? Eu consigo, por exemplo, sugerir uma atividade em que o aluno abra dentro do GarageBand diretamente em um determinado instrumento musical, direcionando e personalizando a atividade se eu assim quiser. Então, para um determinado grupo da minha sala, eu peço para que eles trabalhem com o violão. Para outro determinado grupo, eu peço que eles trabalhem com o piano. As atividades podem ser personalizadas conforme eu avanço. E estes são exemplos de recursos para criatividade, literatura, matemática e pensamento computacional que estão integrados com o projeto escolar e que podem ser, desde já, utilizados de uma maneira muito prática e positiva para os processos. Uma coisa importante de falar também sobre o projeto escolar são os requisitos que a gente pede para que cada desenvolvedor respeite para que aconteça o bom funcionamento. Então, talvez uma das perguntas que vocês já estejam fazendo e considerando seja: será que determinado aplicativo funciona com o projeto escolar? O que a Apple exige por questões de segurança e privacidade é que, por exemplo, não haja nenhuma publicidade comportamental dentro do aplicativo. O que isso quer dizer? O aplicativo não pode coletar e vender dados. Se ele fizer isso, a Apple não permite a conexão com o projeto escolar. As informações do aluno só podem ser utilizadas para oferecer o serviço educacional. Os aplicativos não podem coletar essas informações e usá-las de nenhuma outra maneira, somente para fins educacionais, garantindo ainda mais a questão de privacidade e segurança dos dados que estão sendo construídos em coletivo, em conjunto. A transmissão e o armazenamento de dados são extremamente seguros, seguem todos os padrões de criptografia que a própria Apple sugere para todo o ecossistema, mas quando a gente pensa no projeto escolar, quando a gente pensa no aplicativo sala de aula, esses níveis de segurança eles são elevados a um patamar ainda mais alto de exigência. Então, esperem daqui a segurança máxima que a gente puder oferecer nesse sentido. E o Projeto Escolar 2.0, que é talvez a grande novidade desse ano de 2020, por enquanto,
ele permite que a gente compartilhe qualquer material, fazendo uma breve retomada, né? Que a gente compartilhe qualquer material, que a gente colabore com os alunos e faça comentários em tempo real também, que a gente atribua atividades específicas dentro de um aplicativo e quando esse aplicativo está integrado, a gente tem uma imersão muito maior na atividade, então fica muito mais divertido. Eu consigo ver o progresso dos alunos ou da turma conforme eles vão avançando. Eu consigo personalizar instruções para cada indivíduo, ou para cada grupo, ou para cada série, se assim eu quiser. O novo design possibilita uma série de novas organizações, como, por exemplo, a biblioteca de materiais, os rascunhos, os detalhes desses materiais. A organização da tela ficou de uma maneira muito mais amigável para que o professor consiga desenvolver as atividades. A gente consegue também devolver esse trabalho para os alunos e pedir que eles tentem novamente. Então, na nossa sala, é muito comum que os alunos, eles ou errem um determinado exercício, ou eles façam pensando em resolver o exercício de uma outra maneira. Nestes casos, a gente pode pedir para que eles tentem novamente. E o que eu mais gosto neste caso é que, diferentemente de outros sistemas de nuvem, de compartilhamento de arquivos e conteúdos entre professores e alunos, a devolução ela não é uma porta aberta. Enquanto no projeto escolar, eu posso devolver, receber e devolver quantas vezes eu quiser. Gente, com 5 minutos restantes para o nosso evento online acabar, eu abro agora a opção para perguntas e peço que vocês também usem o código QR para responder o nosso formulário de feedback. Eu quero saber como vocês se sentiram com relação a essa apresentação. Eu sei que foi tudo um pouco rápido, mas não se preocupem, porque a gente vai mandar para vocês todo o material de apoio em seguida. A gente quer apoiar vocês a explorar melhor essas questões de projeto escolar, aplicativo sala de aula e também tudo que foi comentado nos 5 passos de implementação. Já tem algumas perguntas aqui. Guilherme, Opa, pode falar. Guilherme, a Yasmin guardou todas as perguntas e ela vai passar para você e você vai respondendo para eles, tá bom? Nós tivemos o cuidado de que a gente sabia. Nós respondemos que nós não sabíamos, nós nos comprometemos a guardar para você, tá bom? Ou você já tem essas perguntas aí? Perfeito. Se você quiser ler alguma e me mandar, ou Yasmin me manda e eu vou respondendo, vocês que mandam aí. Acho que a Yasmin pode abrir o microfone, ela pergunta para você. Pessoal. Gente, por favor, vou pedir a gentileza de que vocês escaneiem esse QR Code e vocês façam a avaliação para nós. Ao final, está à disposição de vocês um material complementar, tá bom? Então, eu gostaria bastante que vocês fizessem a avaliação. Ela é super rápida, pouquíssimas perguntas. Enquanto isso, vocês vão ouvindo as respostas do Guilherme. Obrigada, muito obrigada pela participação. Boa noite para todos. Yasmin, com você e com... Obrigado, Sol. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Yasmin e eu vou ler as perguntas aqui para o Gui responder para você. A Mariana Souza perguntou: então, todos os iPads precisam ser comprados pela escola? Eu não posso cadastrar e gerenciar um iPad de um aluno? Nossa, Yas, essa pergunta ela é muito boa mesmo. Quando a gente pensa na aquisição do dispositivo, a gente tem 2 esferas diferentes aqui. A gente tem o gerenciamento remoto, e nesse caso, o ideal é que seja adquirido pela instituição, mas nos casos de Bring Your Own Device, em que a família traz de casa o dispositivo para uso na escola, o projeto escolar ele não tem essa exigência. Ou seja, se você estiver pensando no projeto escolar, pelo simples fato de usar uma conta gerenciada que a instituição cria com o Apple ID gerenciado, o aluno já pode ali passar a utilizar todos os recursos que eu mostrei hoje do projeto escolar. Muito boa pergunta, Yas. A nossa próxima pergunta é da Renata. Se ela pode configurar mais de um professor por conteúdo no sala de aula, tipo professor assistente. Ótima pergunta também. Eu vou tomar a liberdade de estender essa pergunta também para o projeto escolar. No aplicativo Sala de Aula, a gente pode fazer com que mais de um professor tenha acesso a essa turma. No entanto, o gerenciamento é realizado em tempo, no momento de sala de aula, por apenas um deles. Em contrapartida, no projeto escolar, caso seja uma curiosidade, os professores conseguem interagir ali a todo momento na mesma turma, na mesma matéria. Dando sequência aqui, a pergunta do Marcos. Ele perguntou se existe um limite de alunos por sala de aula, se sim, quantos? Excelente pergunta. Não há um limite conhecido, tá? Então, a gente colocou um número bem alto de alunos,
mas a gente não tem nenhuma documentação sugerindo que tenha um limite. E caso você esteja pensando em aulas online com um volume muito alto de alunos, por exemplo, isso não é um problema, tá? Pode fazer tranquilamente. A Karen também perguntou aqui se o iPad precisa estar conectado na internet para que o professor veja essa organização. Outra Perfeito. pergunta dela também é se é possível que esse gerenciamento em iPads compartilhados. Excelente pergunta, Karen. Excelente pergunta. No caso do aplicativo Sala de Aula, para que tenha essa conexão de gerenciamento professor e aluno, eles precisam sim estar conectados na internet neste momento e, digo mais, na mesma internet, eles precisam estar no mesmo Wi-Fi. O projeto escolar, em contrapartida, o aluno pode estar em qualquer conexão, inclusive offline, ele consegue produzir algumas coisas e não precisa estar na mesma internet do professor. No entanto, para ter essa comunicação, é necessário que eles estejam na internet para devolver as atividades, para receber as atividades e por aí vai. Outra pergunta do Fernando. Se a banda de internet necessária para a escola utilizar com segurança, se existe essa medida, né? E se o usuário, se ele pode utilizar usuários e e-mails cadastrados com domínio próprio. Perfeita a pergunta. Eu vou tomar a liberdade de conectar essa pergunta com o webinar da semana passada, que falava sobre a criação de contas institucionais. Então, caso você tenha contas da Microsoft, por exemplo, e use o Azure AD, ou seja, o Active Directory da Microsoft na nuvem, você pode literalmente ativar uma chave e essas contas são criadas no ambiente Apple. Caso você não tenha essa opção, você pode subir as planilhas pelo SFTP, extraindo do seu sistema de informação e colocando no Apple School Manager e assim as contas já são criadas. E quando a gente cria essas contas, então a atmosfera já está quase que toda pronta para uso. E quando a gente pensa numa perspectiva de rede, a gente levantou algumas informações já ao longo dos anos de 2018 e 2019 sobre rede, sobre o comportamento, e ela depende muito do uso da própria instituição. Então, por exemplo, eu posso trazer para você alguns números e te falar, olha, para estes casos são assim, e de repente, no teu caso de uso, você faz muito streaming, você usa muito Netflix com as crianças, por exemplo, e isso consome muito mais dados do que o previsto no projeto inicial. Então, os dados dependem muito do uso da própria escola. Mas uma recomendação que a gente sempre faz para favorecer esses processos é o uso de sistemas de cacheamento como um Mac Server, por exemplo, que é super fácil de configurar e resolve boa parte do nosso problema de demanda de rede sem a necessidade de colocar uma infraestrutura mais robusta para que isso funcione. O Silvio perguntou aqui também se há interação entre o sala de aula e o projeto escolar. Excelente pergunta, muito bom. Existe sim, mas do lado do professor, tá? Por que eu vou dizer isso? Porque, diferentemente do projeto escolar, que é instalado no dispositivo do aluno e do professor, o aplicativo Sala de Aula ele só é instalado no aplicativo do professor, não existe ele no aplicativo do aluno, no dispositivo do aluno, desculpa. Então, há interações, mas só do lado do professor, tá? A Karen também perguntou aqui se o aluno consegue enviar uma atividade sem que o professor tenha enviado um modelo. Consegue. Então, tem atividades de livre opção, digamos assim. Então, eu posso colocar um desafio e usar aquele campo que eu mencionei de entrega de material. E aquele campo de entrega de material, ele é aberto. Eu posso colocar um desenho, uma foto, qualquer um material que eu quiser. Então, a minha atividade, ela não precisa ser necessariamente direcionada. As experiências sugerem que direcionar é melhor. No entanto, se eu tiver alguma atividade livre, pode ser livre também, sem problema nenhum. A Escola Dinâmica Unidade Ambiental perguntou se, no resumo, caso o app fique aberto, mas sem movimento, ele também registra ou o registro é só feito caso haja movimento do app? Essa é uma boa pergunta. Na medida que eu coloco uma atividade no Pages, por exemplo, para os alunos estudarem a vida marinha, e um dos alunos tocou nesse recurso, nesse arquivo que eu compartilhei, o temporizador já começa a contar. Então, para de contar somente depois que ele conclui a atividade. Então, nesse intervalo de tempo, ele pode ter pausas ou não, mas vai contando sim. O Marcos perguntou aqui também, a partir de qual versão é possível usar este recurso e também se é possível utilizar diferentes versões de iOS dentro da mesma sala. Essa é uma boníssima pergunta. Dentro de uma mesma sala, a gente pode sim utilizar várias
dispositivos em iOS diferentes, tomando o seguinte cuidado. Eles precisam respeitar um iOS mínimo para que o bom funcionamento exista. Então, é recomendado, altamente recomendado que todos eles estejam atualizados, mas para o Classroom, para o aplicativo sala de aula funcionar, por exemplo, a gente precisa que eles estejam pelo menos no iOS 12, se não me engano. Nos materiais que a gente vai enviar como apoio, tem essas informações também. Boníssima pergunta. O Silvio também perguntou aqui como atribuir contatos e calendários Apple no projeto escolar. Outra pergunta dele também é se somente o professor cria materiais no projeto escolar. Perfeito. O aluno, ele não consegue, respondendo de trás para frente, né? O aluno não consegue criar materiais por livre e espontânea vontade. Até porque, caso houvesse essa opção, os dados que são gerados dali de progresso, eles não seriam acompanhados porque não existiria um material do lado do professor, que é uma exigência do lado da Apple. Então, somente professores e outros usuários, digamos assim, coordenadores, que tenham um papel de professor ou acesso de professor podem criar materiais. Então, não é somente o professor, outros indivíduos da equipe também podem, mas o aluno não. E quando a gente pensa na primeira parte da pergunta, Yas, só repete para mim, por gentileza. Claro, é como atribuir contatos e calendários Apple no projeto escolar. Ah, ótima pergunta. Isso a gente pode utilizar outras estratégias para fazer, tá? Então, os MDMs, eles têm uma opção que a Apple abre para eles, por exemplo, de pré-configurar um calendário inteiro. Então, nestes casos, é o caminho preferível, visto que no projeto escolar as atividades teriam que ser individualmente mapeadas, digamos assim. Outra pergunta que é do Objetivo de Mogi, o Júnior. Ele perguntou como funciona o projeto escolar no iCloud. Olá, Júnior. Boníssima pergunta. Inclusive, essa pergunta me lembra de uma pergunta que eu, se eu não me engano, deixei em aberto, que dizia respeito ao uso do projeto escolar e do aplicativo Sala de Aula em dispositivos compartilhados, né? A resposta para essa pergunta que eu deixei passar, desculpa, inclusive, eu acho que era da Karen, é que funciona normalmente em dispositivos compartilhados, tá? Tranquilamente. No caso do projeto escolar, é só conectar o Apple ID gerenciado, e no caso do aplicativo Sala de Aula, é só conectar e o dispositivo já vai aparecer online para o professor. E Almir, muito bom ter você por aqui. Respondendo a tua pergunta, como funciona? Sim, o projeto escolar tem uma opção dentro do iCloud.com e lá funciona uma espécie de repositório. A gente sempre recomenda que o uso desse recurso seja no iPad, porque o aplicativo ele é muito robusto, ele tem muitas opções, e o iCloud ele funciona somente como uma possível extensão. Então, por exemplo, a gente criou alguma coisa no ambiente de sala de aula, e depois o aluno foi para casa, porque o dispositivo era compartilhado, em casa ele pode acessar também esses arquivos, mas a gente sempre recomenda que o uso seja no iPad, tá? Temos mais uma pergunta aqui do Henrique, que ele pergunta se o resumo fica gravado após as atividades. Eu acho que também é uma pergunta que a Renata fez sobre a questão do resumo gravado e se o professor consegue acessar esse histórico do uso dos estudantes após o fechamento das atividades. Muito boa pergunta. São momentos diferentes aqui também, né? Um referente ao sala de aula e outro sobre o projeto escolar. No sala de aula, quando eu encerro a minha aula e aparece aquele relatório dos alunos, aquele dado ele some assim que eu dou um ok nele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa é uma boa pergunta. O que eu recomendo nesses casos e o que as escolas têm feito? Como são dados muito privados, por questão de segurança, ele não é armazenado em lugar nenhum. A recomendação que a gente faz para os professores, então, é que tire um print screen dessa tela ou que grave um vídeo dessa tela muito curto, passando por ali, para que ele possa ver com mais calma depois. Em compensação, no projeto escolar, quando é concluída uma atividade, aquele histórico fica. Então, a gente consegue acompanhar ele por mais tempo. A última pergunta é da Mel. Se esse recurso pode ser utilizado em outro modo, diferente de que usamos na escola, o multiusuário. Se esse recurso só pode ser utilizado em outro modo, diferente do multiusuário. Ah, perfeito. No caso da Mel, na escola dela é compartilhado. Funciona tanto no compartilhado quanto no uso individualizado um para um. Então, nos ambos universos funciona, é só a gente configurar e começar a usar. Acabaram as perguntas. Muito obrigada, pessoal. Muito bom ter vocês aqui conosco. Perfeito, Yas, Solange, muito obrigado pelo apoio de vocês. Muito obrigado também a presença de todos que estiveram aqui. Lembrando que
Na semana que vem a gente vai colocar um vídeo disponível para vocês, não só deste webinar que está sendo gravado, mas também sobre as novidades da Apple para a educação neste ano de 2020. A gente quer muito apoiar vocês ao longo deste ano. Espero que fiquem todos bem, seguros, em casa na medida do possível. E foi uma honra passar esse evento online com vocês. Obrigado. Mais alguma pergunta de vocês, gente? Lembrando que nós vamos disponibilizar esse vídeo amanhã no YouTube da Sincroniza e eu vou colocar o link no Basecamp, que todos vocês devem estar inseridos, devem ter recebido. Se não receberam ainda, vão receber um convite da Yasmin para fazer parte, tá? É um espaço da Sincroniza, onde nós juntamos Apple Teachers, pessoas de TI, professores e liderança que utilizam os dispositivos Apple para que a gente possa trocar, dar dicas e assim por diante, tá bom? Então, amanhã no site da Sincroniza, vamos divulgar nas redes sociais também, e o Guilherme vai disponibilizar um vídeo para vocês na segunda-feira também, vamos divulgar no Basecamp, vamos divulgar por newsletter, pelos canais, contando as novidades da WWDC que são referentes à educação, tá bom, gente? Muito obrigada a todos pela participação. Fiquem bem, fiquem em casa, né? E o material do curso não baixou através da pesquisa. Gente, nós temos, depois da pesquisa, apenas alguns links que o Guilherme selecionou para vocês de material que está disponível no site da Apple, tá bom? Se você, é um arquivo em Pages para que vocês tenham acesso. O material exatamente, o Keynote, não é permitido a gente compartilhar, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Guilherme. Pode se despedir, estou me desligando. Obrigado, gente. Tenham uma boa noite e um bom descanso. Até mais.